O sonho estava certo. Era como voltar para casa, como perguntar onde eu estive todo esse tempo, que era outro jeito de perguntar onde você estava durante minha infância, Oliver, que era ainda outro jeito de perguntar o que é a vida sem isso, motivo pelo qual, no fim das contas, fui eu e não ele que deixou escapar, não uma, mas muitas vezes, você vai me matar se parar. Você vai me matar se parar, porque também era meu jeito de unir o sonho e a fantasia. Eu e ele, as palavras tão esperadas de sua boca para minha boca e de volta para a dele, trocando palavras de boca em boca, que foi quando eu devo ter começado a proferir obscenidades que ele repetia, depois de mim, baixinho no início, até que disse: "Me chame pelo seu nome e eu vou chamar você pelo meu." Era algo que eu nunca tinha feito na vida. E assim que disse meu próprio nome, como se fosse o dele, fui levado a um domínio que nunca tinha compartilhado com ninguém e que não compartilhei desde então. Oi meu povo, eu me chamo Matheus, esse é o canal Vício de Livro e a gente tá aqui gravando o que vai ser o nosso segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo aqui do canal, eu fiz uma espécie de retrospectiva literária daquilo que eu li no ano passado. Então assim, eu revisitei alguns títulos e assim, histórias que me fizeram bem no ano passado. Coisas que assim, tornaram o ano tão difícil um pouco mais leve. Então, se você tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar com seus amigos e familiares, porque isso vai me ajudar muito. Já no vídeo de hoje, eu vou tentar fazer uma resenha do meu livro favorito do ano passado, que foi esse aqui, o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman. Eu digo vou tentar fazer uma resenha porque eu acho que o trabalho do resenhista ele tem que se afastar um pouco da obra para só daí poder extrair os aspectos interessantes dela. Eu confesso para vocês que eu acho que eu ainda não me afastei totalmente dessa obra aqui. Toda vez que eu pego o livro para ler ou ver alguma parte, eu sempre encontro coisas para serem faladas e discutidas. Então eu vou tentar me afastar um pouco o meu amor por esse livro aqui, pra tentar indicar a vocês e quem sabe deixar um gostinho, né? Eu lembro que quando eu terminei de ler a obra, quando eu fechei o livro na última página, eu fiquei assim super ávido pra conversar com alguém sobre esse livro. Porque é o tipo de história que você termina e você necessariamente quer falar com alguém sobre. Só que assim, como eu não tinha ninguém próximo que tinha lido a história, eu fui pra internet, e aí na internet eu descobri uma série de resenhas, uma série de análises e de teorias sobre esse livro, que só dão conta de que ele ainda precisa e deve ser mais explorado. Me Chame Pelo Seu Nome foi lançado em 2007 por esse cara chamado André Aciman. Ele nasceu no Egito, lá na Alexandria, mas foi para os Estados Unidos, onde inclusive ele mora atualmente, e onde ele se tornou professor. O cara é doutor em literatura comparada, então assim, é alguém que entende, ele é romancista, ele é ensaísta e pesquisador de literatura, é alguém que sabe, de fato, o que está fazendo. Na história, somos apresentados ao jovem Hélio, ele que vai contar em primeira pessoa a história de um verão marcante. Ele está passando uma temporada na casa de seus pais, lá na costa italiana, que é assim um lugar super paradisíaco, um lugar muito bonito. E aí acontece alguma coisa que muda um pouco ali a rotina dele. Então o Hélio, esse rapaz adolescente, ele é filho de um professor universitário, e ele tá assim super acostumado a receber lá na casa dele, onde ele mora, artistas e professores e escritores boêmios, né, que fazem parte ali da redoma de amigos dos pais dele. E assim, a coisa muda um pouco quando, em determinado verão, chega na casa de Hélio esse rapaz atraente, muito atraente, chamado Oliver. Oliver, ele é um jovem escritor de 24 anos, que vai para casa, então, desse professor, que é o pai de Hélio, com o objetivo de terminar o seu manuscrito. Ele está na etapa de revisão de um estudo dele, então ele vai para lá para ajudar o professor com as papeladas e documentos dele e também terminar o seu manuscrito e aproveitar um pouco desse ambiente que é a costa mediterrânea, né? A costa italiana. A relação assim, inicial de Hélio com o Oliver é um pouco conturbada. O Hélio assim, não entende o jeito expansivo do Oliver de ser. Oliver é um cara super pra cima, super atraente, super alegre. E Hélio é um pouco mais recatado, um pouco mais introspectivo. Então assim, logo de primeira, o Hélio não vai muito com a cara do Oliver. E essa relação
de tensão é muito bem construída pelo autor. Mas depois, a relação desses dois, ela assim muda totalmente de figura. À medida que o tempo vai passando e que o Hélio vai conhecendo mais o Oliver, e à medida que eles vão se aproximando, a gente começa a perceber um sentimento florescer. Só que assim, é um sentimento de descoberta muito forte pro Hélio. E isso leva, em determinados momentos, a esse personagem se questionar sobre a veracidade daquilo que ele está sentindo. Então eu achei muito interessante como o autor ele construiu essa relação. Em um primeiro momento de tensão, depois para essa descoberta, até culminar num sentimento assim de paixão muito forte. Então assim, eu poderia elencar 1 milhão de coisas sobre esse livro, mas ele me conquistou por 2 aspectos, que é o que eu destaquei para falar um pouco aqui com vocês agora. O primeiro aspecto que me chama muito a atenção na obra é a ambientação. Eu acho que o autor ele consegue captar muito bem o clima da costa mediterrânea da Itália. Então assim, quando você está lendo o livro, em várias partes parece que você está visualizando, e eu diria até que parece que você está no lugar que ele está falando. Então assim, em determinados momentos eu fiquei achando que eu tava lá junto com os personagens, com o pé assim no mar, sabe? Debaixo daquelas árvores maravilhosas lá do Mediterrâneo. Então eu acho que a ambientação da história consegue nos captar muito bem. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante, eu acho que o autor conseguiu muito bem fazer isso. Outro aspecto super interessante diz respeito à própria escrita do autor, a escrita do André. Gente, assim, eu confesso pra vocês que eu não conheço um contemporâneo que tem uma escrita parecida com a dele. A escrita do cara é super sensível, é uma escrita que te faz sentir coisas. Eu acho muito difícil você ler a obra e ela não te provocar algum sentimento. Então a escrita desse autor é carregada de um lirismo muito profundo, mas ao mesmo tempo ela é super acessível. Então não é um lirismo só pelo lirismo, que a gente lê e no fim não entende nada. É uma linguagem super acessível, mas ao mesmo tempo é muito profundo, é muito subjetivo. A escrita desse autor é muito boa de fato. Apesar de também de ser um livro, né, narrado em primeira pessoa, como eu falei, o autor e a voz do autor, através da personagem Hélio, não se perde em momento algum. A gente é apresentado ao Hélio através da sua mente, da sua cabeça, então ele é um menino, um adolescente que está ali descobrindo um pouco sobre a paixão, sobre o amor, mas apesar disso, apesar dessa descoberta, a escrita é super fluida. E o autor não se perde em nenhum momento. A gente consegue entender muito bem a confusão da cabeça do Hélio, a gente se identifica inclusive com ele, e isso não causa nenhum problema. A confusão do Hélio, né, da cabeça dele, não é transpassada para a história. O autor consegue captar isso e nos dá assim, uma narrativa super fluida. Então, eu acho que outro aspecto super interessante dessa obra, e particularmente eu acho que foi isso que fez com que esse livro ficasse tão conhecido e atingisse assim uma legião de fãs, é que trata da temática do primeiro amor, da primeira paixão. Então a gente vai, junto com o Hélio, que tá ali descobrindo, né, o que é gostar de alguém, o que é se apaixonar, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente tá descobrindo com ele, a gente vai rememorando as nossas histórias. Então eu acho que isso é assim o grande gancho da história. Em 2018, esse livro então ele ganha uma adaptação cinematográfica. Então o filme, que é homônimo, né, de mesmo nome, Me Chame Pelo Seu Nome, é também uma outra obra de arte. Eu acho que o diretor, que eu não vou lembrar o nome agora, ele conseguiu muito bem captar a essência do livro, e assim a gente tem uma obra que é super também interessante em termos de fotografia, em termos das próprias atuações dos atores principais, né? Na verdade de todo o elenco, em termos de trilha sonora. Então o filme é também uma grande obra de arte que vale a pena super conferir. Particularmente, a minha experiência foi primeiro ler o livro e depois ver o filme. Então assim, quando eu fui ver o filme, eu já tinha na minha cabeça a história formada, então eu consegui compreender muitos dos signos em que a gente encontra no livro, né? Como por exemplo, quem leu a história sabe que o pêssego, a fruta, tem um significado super especial no livro. Aí quando a gente vai pro filme, que a gente tem lá os takes das árvores, dos pêssegos, a gente consegue compreender melhor. Então a minha experiência foi primeiro ler o livro e depois ir assistir ao filme. Só que eu acho que essa ordem aí você pode fazer
do jeito que você achar melhor. As duas obras são, assim, completas e perfeitas. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se chegou até aqui, eu peço que você curta, que deixe aí o seu comentário. É muito importante o seu comentário. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários pra eu saber, pra gente trocar uma ideia. Como eu falei no vídeo anterior, o objetivo é a gente falar sobre literatura, a gente discutir um pouco, né, das nossas experiências. Então eu vou ficar super feliz se você vier falar comigo. E se não leu, fica a dica, eu acho que vale pra todo mundo. Como eu falei também, trata de uma história de amor, então eu acho que você vai super se identificar com essa história, tá bom? A gente fica por aqui e se encontra nos próximos vídeos. Um beijo!